Pois é, pessoal. Vocês dizem que eu sou um pouco alarmista em algumas situações, né? Que eu passo terror em vocês porque eu tenho algumas previsões perigosas. O problema é que as minhas previsões não foram tão longe, não. Uma delas é sobre o risco, realmente, dos ministros do STF dobrarem a aposta e os bancos brasileiros estarem fora do sistema SWIFT. Vocês sabem que esse risco é real. Outro ponto que eu falo muito é o risco do Lula, do jeito que ele é, querer comprar briga direta, seja com os Estados Unidos ou outro país, e o Brasil envolver em guerra. Pois é, o Instituto Quaest acaba de fazer um levantamento sobre o risco do Brasil entrar em guerra. Cá entre nós, se estão fazendo esse levantamento é porque tem medo, e o povo tem medo e tem risco. Outro assunto que a gente vai falar aqui também é sobre o pavão misterioso, ou melhor, o avião misterioso da CIA que parou aqui no Brasil. Pois é, enfim, acaba, né, o mistério, foi resolvido o mistério. Eu vou explicar para vocês qual foi o desfecho de tudo isso. Outro ponto, você deve estar sabendo que você está gastando dinheiro com viagem, né? Não, mas não é a sua. O Lula, ele tem uma mania de ir para os lugares errados, na hora errada, como, por exemplo, lá para aquela reunião com Putin, para Cuba. Agora, olha a ideia do cara. Foi para Colômbia, que declarou apoio direto ao Nicolás Maduro. E aí o Lula vai para Colômbia. Detalhe, chegando na Colômbia, vários ataques aconteceram bem na hora da chegada do Lula. Ou seja, mostrando que a situação da Colômbia ainda está mais grave do que a situação do Brasil. E o que o Lula tem que xeretar lá gastando o nosso dinheiro? Vamos entender um pouquinho disso aí. Outro ponto que nós vamos falar é do Maduro, que está dobrando a aposta, né? A milícia chavista prometeu reativar, né, táticas revolucionárias das Farc contra os Estados Unidos, caso os Estados Unidos apareçam lá. Já estão também circulando, né, vídeos na Venezuela, em Caracas, de jatos, né, de jatos de guerra dos Estados Unidos passando, sobrevoando já o céu de Caracas. E se esses vídeos forem verdadeiros, ou seja, já começou, né, a invasão do espaço aéreo venezuelano, já por si só já configura, né, segundo a galera da esquerda, aí, a invasão, né, da soberania venezuelana, e tudo indica que vai ter guerra. Tem analista dizendo que até domingo já dá para tomar uma cervejinha e comemorar o tombo do Maduro. Eu não sou tão otimista assim, não. E aí veio o Luiz Bass, fez uma publicação dizendo o seguinte: não há precedentes na história da quantidade de militares que o Trump está mandando aqui para a América Latina. Ou seja, isso não é para combater um cartelzinho ou outro cartelzinho ali. Os Estados Unidos estão prontos para o tudo ou nada, e a gente vai falar justamente sobre isso. Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal. É muito importante você estar acompanhando informações sempre com a melhor e a maior relevância para vocês. Então, inscreva-se no canal, dê uma força aí pra gente, curta e compartilha. Lembrando que aqui, né, o risco de você estar espalhando fake news, divulgando informações não verídicas é muito pequeno, porque a gente sempre cita as fontes e a base jurídica, legal e informativa que a gente traz para vocês. Fechado? Bora para cima? Vamos de matéria? Então, venha comigo. Pois é, o avião misterioso da CIA deu o que falar. Depois de 2 dias, o avião da CIA, da Agência de Inteligência Americana, que pousou no Brasil, foi embora. Primeiro, ela pousou em Porto Alegre. Segundo informações da Polícia Federal, né, desceram embaixadores, né, diplomatas americanos lá em Porto Alegre que atuam na embaixada. Lembrando que o Brasil e os Estados Unidos estão com a relação estremecida. E aí é estranho para mim, pelo menos para mim, essa história de que, num momento em que as relações estão estremecidas, mandar diplomatas aqui para o Brasil. Achei esquisito. Depois, voou rumo a São Paulo, onde o paradeiro foi meio que incerto ali, né, o local adequado do avião. E agora, depois de 2 dias, né, ele vai também com destino incerto. Ninguém sabe ao certo para onde parte o avião. Ele não deu qualquer informação. Ele simplesmente, desculpem a palavra, cagou para o governo brasileiro. Não deu informação. Chegou, falou: ó, eu tô no espaço aéreo de vocês e tô descendo. Desceu.
O Brasil ficou com medo de falar, não, não desce. Desceu. Saiu dali, foi para São Paulo. Desceu. Saiu dali, foi embora, não designou rota nem nada. O avião militar dos Estados Unidos, que pousou no Brasil na última terça-feira, sem identificação externa e que levantou especulações sobre a operação secreta, deixou o país nessa quarta-feira. A aeronave, um Boeing 757-200 da Força Aérea Norte-Americana, esteve em Porto Alegre, em São Paulo, antes de seguir viagem, mas seu destino ainda permanece incerto. Ou seja, os caras chegaram, desceram e não falaram nada, né? Segundo informações, né, o avião deixou pessoas no consulado, e aí o fim seria ter deixado pessoas no consulado lá de Porto Alegre. Segundo registros, o voo Boeing 757-200, matrícula 901, deixou os Estados Unidos na segunda-feira, partindo da base militar de Rigstone, né, em Nova Jersey. Antes de chegar ao território brasileiro, fez escala em Tampa, na Flórida, San Juan de Porto Rico, no Brasil pousou em Porto Alegre, na manhã da terça, e no mesmo dia seguiu para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde aterrissou às 9h48 da noite. Nessa quinta-feira, a aeronave deixou São Paulo e pousou em San Juan de Porto Rico, às 16h33, segundo o site Flightradar, né? O próximo destino ainda não foi informado. Embora a presença de diplomatas tenha sido confirmada, o governo brasileiro não detalhou os objetivos da visita. O Ministério da Defesa apenas informou que autorizou o pouso da aeronave em território nacional e não tiveram maiores informações sobre o caso, né? E o Metrópolis questionou sobre o objetivo da viagem, quais diplomatas compunham a comitiva, a previsão de atividades no Brasil, o porquê que a Embaixada dos Estados Unidos, né, em Brasília, se limitou a dizer que autoridades brasileiras deram sinal verde, né? Ou seja, o Metrópolis perguntou à embaixada e falou, mas o que esse avião veio fazer? Não importa, o importante é que as autoridades brasileiras deram sinal verde, nada mais. Cara, a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Que tipo de informação saiu daqui, né? A gente viu que a CIA acabou de montar uma base ali do lado, no Paraguai. Qual foi o recado? Qual foi o diálogo? O que aconteceu que está sendo mantido em sigilo e criaram um mistério tão grande, ainda mais num momento como esse? Será que teve alguma conversa com algum ministro do STF? Chegou lá, ô Barroso, vem cá. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Então, vamos resolver o problema? Ou será que chamou o Fachin? Vocês sabem que saiu uma publicação dizendo que os Estados Unidos podem sinalizar ao Fachin para o Fachin, né, ter o visto de volta. Cara, o que rolou? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas a gente ainda vai saber. Pode ter certeza o que foi que aconteceu. Mais cedo ou mais tarde, a história entrega. Vem cá, já viajou, fez uma viagem internacional esse ano? Se não fez, pagou, tá? Pode ter certeza. Olha só. Com ida à Colômbia, o Lula soma 31 dias fora do país já em 2025. Já viajou vários países, né? Com uma característica muito marcante, né? A maioria não é país de direita, né? Então, o número de dias fora por ano do Lula somou 62 dias em 2023, em 2024 foi 26, agora 2025 viajou mais do que 2024, né? Então, ele foi para o Uruguai, na Ásia ele foi para o Vietnã, foi para o Japão, foi para a China também, nas Américas ele foi para Honduras, Europa ele foi para o Vaticano, tudo esse ano ainda, e você está bancando tudo isso. Só que uma coisa interessante aconteceu, tá? Uma coisa bem interessante aconteceu em relação a essa viagem do Lula à Colômbia, né? O que aconteceu? É o seguinte, a Colômbia teve ataques de terror horas antes do Lula chegar ao país. A Colômbia foi palco de ao menos 2 ataques de terror nessa quinta-feira, dia em que o presidente chega ao país para participar de uma cúpula de países amazônicos. E essa cúpula tem uma historinha por detrás dela, você vai entender o porquê. Tem a ver com a Venezuela? Sim. Tem a ver com os cartéis? Sim. Os incidentes provocaram mortes de civis e também de policiais. Um dos atentados aconteceu na própria cidade de Cali, que fica a 450 quilômetros de Bogotá, né? Que Bogotá é a capital colombiana, onde Lula vai participar da cúpula nessa sexta-feira. Então, assim, nenhum ataque está relacionado à ida do Lula, mas a grande questão
é o motivo desses ataques. A Colômbia é um país hoje dominado por narcotráfico, onde as gangues que lá existem, né, estão dominadas totalmente pelo crime organizado. Só para você ter uma noção, lá na Colômbia, o presidente Gustavo Petro afirmou que o atentado em Cali deixou 2 mortos civis. Petro disse ainda, e aí não quis nem comentar a morte dos policiais, né? Petro disse ainda que o terrorismo é a nova expressão das facções que submeteram ao controle da Junta do Narcotráfico. Junta do Narcotráfico é um PCC deles, é uma das facções que dominam e imperam ali na Colômbia. E aí, hoje, eles abrem, né, fazem ações terroristas dentro da Colômbia. E aí, não à toa, Donald Trump entendeu que para combater essa turma da Left People, precisa combater o crime organizado. Ele entendeu que países onde a esquerda domina, onde a esquerda controla, o crime organizado é muito mais poderoso. E aí, você lembra que eu te falei que o Lula foi para acompanhar ali, né, a cúpula dos países amazônicos. E aí vem o Lula, de novo, se meter o bedelho, entrar em treta do Maduro. Dá uma olhada. O Brasil expressou, né, a público que não quer que os Estados Unidos metam o bedelho aqui, não. Ele quer que as nações amazônicas chamem para si a tarefa de combater os quartéis de droga. Ou seja, ele quer que ali a Bolívia, né, o Equador, Brasil, Venezuela, sejam os países que combatam o crime, né, o narcotráfico e o crime de drogas aqui na região, e que os Estados Unidos não possam interferir. Resumindo, é fazer o Fernandinho Beiramar combater as drogas, né? Tá de sacanagem, né? Os países aqui já deixaram muito claro que eles não têm a mínima competência para resolver o problema, o bagudeixo aqui, né? O deslocamento de navios de guerra americanos para a costa da Venezuela entrará na pauta da cúpula de presidente dos Estados Unidos, parte do Tratado da Cooperação Amazônica, que acontecerá nessa sexta-feira em Bogotá, na Colômbia. Ótima hora para isso acontecer, né? Imagina. Você sabe o que eu imaginei, né? A proposta a ser levada pelo Brasil é que, na declaração final, os líderes reforcem que o combate aos ilícitos, como tráfico de drogas, armas, garimpo ilegal, entre outros, tem que ser feito pelas nações da região. Não pode permitir que os Estados Unidos venham brotar aqui e dar palpite, não. Defesa da soberania. Vem cá. Que defesa da soberania é essa que essa turma sequer consegue defender, né, o seu povo, o seu país do narcotráfico? Isso não é soberania, não. Isso é entreguismo. Entreguismo para facções, o que é pior de tudo. Agora vem cá. Vou fazer uma pergunta para você. Seja muito sincero. Eu sou minoria aqui, tá? Eu sou minoria. Você, observando o presidente que você tem, o seu presidente, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, você gosta ou não gosta, é ele que está à frente de tudo, observando as ações dele, observando as últimas manifestações, observando a forma que ele lida com o comércio brasileiro, né, as relações externas brasileiras, né, com as relações de Estado, você acha que pode rolar uma guerra no Brasil? Coloca no comentário antes de que eu coloque aqui para vocês o relatório feito pela Quaest aqui. O que você acha? Pode acontecer ou não? Observando o Lula, como ele é, como ele fala, você acha que não pode dar uma treta, uma zedada pro homem laranja, o Donald Trump, falar, quer saber, Lula, vou entrar. O Alexandre de Moraes, você falou do porta-aviões do Lago Paranoá, né? Tô mandando o porta-aviões. Você acha que isso pode não acontecer? E que se acontecer, o Lula vai pegar e vai mandar junto com Venezuela, Colômbia e todo mundo tentar enfrentar os Estados Unidos? Sim ou não? Lula poderia influenciar uma guerra aqui ou não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a Quaest fez, matéria do jornal Opção. Só 5% dos brasileiros. Então eu disse que eu sou a minoria. 5% dos brasileiros têm medo do país entrar em guerra, aponta Genial Quest. Só 5%. Eu estou dentro desses 5%. Eu acho sim que, pelo andar da carruagem, o Lula pode falar uma besteira a qualquer hora que o Trump pode falar. Quer saber? Eu gosto é assim, amostradinho, tá? Dá uma olhada. Pesquisa Genial Quest. Divulgada na quarta-feira, dia 20,
revelou que 5% dos brasileiros têm receio de que o país se envolva em algum conflito armado. O índice é próximo ao registrado por aqueles que apontam a educação como principal problema nacional, com 6% das respostas, diferença dentro da margem de erros de 2 pontos. De acordo com os dados, até dezembro de 2024, os brasileiros não demonstravam preocupação com a possibilidade de guerra. Em maio desse ano, apenas 2% se declararam receiosos, na mesma proporção registrada em julho. A elevação, para os atuais, 5%, coincide com as tensões crescentes entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, mais do que dobrou. Antes, só 2% dos brasileiros acreditaram, vai entrar em guerra. Agora, 5%, segundo a Quaest. Eu tô nesse 5%. Eu acho sim que as besteiras que o Lula fala podem acabar levando a gente para um conflito. E aí, pessoal, é o seguinte, o grande problema é que essa turma, ela é meio neurótica. Ela sabe, parece que eles têm uma distopia da realidade, né? uma falta de noção da realidade. É igual o Maduro. Um único porta-aviões que os Estados Unidos mandou tem mais força militar do que todo o exército americano, o exército venezuelano. Um único avião que os Estados Unidos mandou, um único porta-aviões. Foi matéria do Globo, tá? Do G1. E aí vem os caras dizendo que vão usar táticas de guerrilha, táticas das Farc, táticas do grupo de guerrilha para eliminar o exército americano. Escuta isso aqui. Tengamos conhecimento la llegada del enemigo a la ciudad de La Guaira. Temos o conhecimento da chegada do inimigo na cidade de Guaira. Se activa la milícia comunal em perfeita fusão. E aí nós vamos ativar a milícia comunal, né, que é a milícia deles, em perfeito exercício, né? Acho que foi isso que ele falou. Militar, policial, popular. Milícia, militar, policial, popular. Com homens e mulheres entrenados em el método táctico de resistência revolucionária. Com homens e mulheres treinados com técnicas e táticas revolucionárias. De esta unidade saldrá uma esquadra de engenheiros. Nessa unidade sairá uma esquadra de engenheiro, com a maquete feita pela minha filha quando ela tinha 5 anos. Ela fazia isso na escola, mas tá bom. Se al quilômetro zero, autopista Caracas-La Guaira, para posicionar obstáculos. Feito pelo quilômetro zero, né, de Caracas, para se posicionar lá, para enfrentar. Não, é muita besteira, deixa pra lá. Então, assim, os caras, eles não entendem o tamanho do problema que eles arrumaram, não. Dá uma olhada nisso aqui. Urgente, Venezuela em alerta. Moradores registram as primeiras imagens de caças americanos sobrevoando o país. Né? Que loucura, que loucura. Já estão passando os aviões de guerra. Meus irmãos, mira. Que loucura, que loucura. Já estão passando os aviões de guerra. Aí ele falou, que loucura, já tá passando uma zona de guerra aqui, né? Ou seja, não se tem informação se realmente essa imagem é da Venezuela, mas é o que tudo indica, a maioria dos jornais estão informando que sim. E aí vem o Luiz Bassi. Você acha que o Trump tá querendo de brincadeira? Tá querendo brincar? Não tá. Urgente, Estados Unidos enviaram um número inigualável de militares à Venezuela. O deputado Carlos Gimenez, da Comissão dos Serviços Armados dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira que o país enviou um número inigualável de militares e navios de guerra para o litoral da Venezuela. Segundo ele, a medida busca conter grupos de narcotráfico da região. De acordo com o The Wall Street Journal, o Pentágono deslocou 3 destroyers equipados com mísseis guiados, né? O S. Gravely, o SS Jason e Durham. Ou seja, estão querendo pegar o Maduro de qualquer forma. Foram enviados também drones. E esses drones que foram enviados à Venezuela têm um poder de impacto. O MQ-9 que foi enviado, ele tem um poder de enviar mísseis teleguiados. Ele sai, ele é quase um avião mesmo, não é esses dronezinhos de filmagem que você vê, não.
O negócio parece um avião, só que ele é teleguiado, não tem ninguém lá dentro. Ele voa, ele manda um míssil teleguiado que pode alcançar um alvo, né, a 1.300 km de distância. Ou seja, lembra quando Israel tacou um míssil de lá de Israel, o míssil atravessou todo o território, entrou dentro do Irã e acertou o cara dentro do quarto de hotel sem matar um civil sequer, a não ser ele. É esse tipo de nível aí. E aí, a Jovem Pan fez uma matéria, ó, temos uma força de guerra sendo enviada à Venezuela, avalia o pesquisador. Ou seja, força de guerra. Não adianta falar que isso aqui, não, eles estão mandando para combater um ou outro narcotraficante. Não, eles querem eliminar o narcotráfico da história da América do Sul. Entenda, nós estamos vivendo um momento histórico. O que é preciso considerar em relação ao poderio bélico militar dos Estados Unidos e da Venezuela, pensando na possibilidade de um conflito? Você mostrou bem, são 3 navios de guerra, né? Há submarino também que está sendo enviado, aeronaves de patrulha. Então o que nós temos aqui não é uma força policial para lidar com cartéis, o que nós temos é de fato uma força de guerra sendo enviada para a Venezuela. Os Estados Unidos, se a gente olhar do ponto de vista estritamente militar o que está sendo enviado e olhar o conjunto, né, do equipamento militar enviado, nós temos uma força de guerra sendo enviada para a Venezuela. É claro que o Nicolás Maduro fala, enfim, do ponto de vista militar, falar de 4 milhões, 5 milhões de milicianos, isso não tem importância nenhuma. É claro, 1, 2 mísseis Tomahawk toma conta disso. Então, portanto, o ponto de vista militar não tem muito que a Venezuela fazer. É verdade que tem algum equipamento que foi comprado da Rússia recentemente, mas não aguenta 24 horas de guerra com esta força norte-americana. Portanto, o discurso do Maduro é um discurso político doméstico. Não há nada melhor domesticamente para você conseguir apoio do que o inimigo externo. Aliás, o Donald Trump tem sido um exemplo muito claro disso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aí no Brasil tem visto qual foi o resultado na popularidade do Lula das ameaças que o Donald Trump tem feito. Vimos isso acontecer em outros países, no Canadá, na Austrália. Os países que o Trump ameaça são países que têm como efeito político doméstico um apoio ao líder atual. Isso é algo que já é estudado muito claramente na ciência política e muito compreendido. Então o que o Maduro está fazendo não é um discurso militar, é um discurso político, é um discurso para conseguir angariar apoio político doméstico, se aproveitando em certa medida politicamente desta ameaça para conseguir se fortalecer domesticamente. A partir do momento que acontece, se acontecer, né, nós estamos dizendo que vai acontecer, que é esse o objetivo, nem nada disso. Mas supondo que aconteça o primeiro tiro, aí acaba o discurso do Maduro. Não há muito o que ser feito, não há como resistir a uma força dos Estados Unidos, principalmente dentro do continente americano. Então acho que isso é um discurso muito mais político do Maduro do que militar. Militarmente há muita pouca capacidade do exército venezuelano de resistir caso os Estados Unidos decidam fazer algum tipo de ação militar. Simples assim. Desenhou o que está acontecendo na Venezuela, né? Mas não para por aí não. Vamos entrar aqui dentro do Brasil, que aqui não está muito mole não. Vamos acompanhar. Vamos lá. É o seguinte, ontem eu anunciei para vocês que o Banco do Brasil cancelou a distribuição de dividendos. Dividendos são os lucros, né? O resultado das ações que você compra. O Thiago Negro fez um vídeo aqui, né, do Easy Fatos, republicou aqui. Thiago Negro, maior influenciador de finanças do Brasil, demonstra preocupação com o Banco do Brasil. Deve estar passando por uma crise financeira. Digna de quê? E agora, com a ajudinha do Flávio Dino e do Alexandre de Moraes, será que vai melhorar? Dá uma olhada no que o Thiago Negro falou. O problema é esse. Vocês me chamam de alarmista. Ontem eu vi um influenciador fazendo um vídeo, reagindo ao meu vídeo, dizendo, não, estão falando que o Banco do Brasil está numa crise. Não, o Banco do Brasil é sólido demais. Vai vendo, meu amigo. O Banco do Brasil acabou de soltar um fato relevante, gente, e quando solta é porque tem bomba. E ele anunciou que não vai mais pagar dividendos por um bom tempo. Para a galera que curte uns pingadinhos na conta, isso daqui não é uma notícia muito boa, né?
Eles falaram que a remuneração dos acionistas referente ao terceiro trimestre de 2025 vai ser paga integralmente no dia 11/12 de 2025. Começou a atrasar pagamento, postergar, pode preocupar, pode ser também só uma forma de aliviar o caixa. Ou seja, você que é acionista do Banco do Brasil, você só vai receber dividendos lá para o fim do ano. E só para vocês terem uma ideia, historicamente o Banco do Brasil paga dividendos em agosto, em setembro, em novembro e dezembro. Só que dessa vez você só vai receber em setembro e em dezembro. Justamente porque o banco precisa reduzir o payout para ele não descapitalizar num momento bem ruim. Ó, o banco... Então, tá bom. Thiago Nigro, assim como eu, não sabemos de nada. Certo, tá. Quem diz que é louco, quem tá com medo do Brasil. Então eu sou louco. Vamos lá, não parou por aí não. Dá uma olhada nessa matéria do jornal Cidade Online. Você viu a treta que tá acontecendo ali na Venezuela. Você acha que o Brasil ia entrar no meio disso? Ah, como não, né? O chanceler do Lula, Mauro Vieira, se arrisca e tem encontro com o ministro venezuelano. Assim, mas o ministro venezuelano deve ter vindo aqui no Brasil. É óbvio que o ministro venezuelano veio aqui no Brasil. Ninguém seria louco o suficiente de ir na Venezuela numa hora dessa para prestar apoio e solidariedade ao Madurinho do coração. Menos o Brasil, né? O chanceler do Lula, Mauro Vieira, se reuniu com o ministro venezuelano após envio de navios de guerra nos Estados Unidos. O chanceler de Lula, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira em Bogotá, na Colômbia, para onde o Lula foi, que está tendo os ataques lá, com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, para tratar de presença de navios de guerra norte-americanos próximo à costa venezuelana. O encontro, em meio à escalada de tensões entre Washington e Caracas, mostra claramente o alinhamento do governo brasileiro com o regime de Nicolás Maduro, considerado ditador e acusado de graves violações de direitos humanos. Olha só, eu vi uma matéria do El Nación essa semana que trata o Lula como padrinho do Maduro. Sério. Quando o Lula emitiu uma nota, né, dizendo, olha, não, nós não reconhecemos essa eleição da Venezuela, não. Precisa juntar as atas, né, então precisa melhorar. Daquela passada de pano, eles falaram, olha, Venezuela acabou de perder o seu padrinho, né? O Maduro, vale lembrar, é investigado e procurado por crimes internacionais, alvo de sanções severas impostas pelos Estados Unidos e por diversos países democráticos. Ainda assim, Lula insiste em manter uma aproximação diplomática e até amistosa com Caracas, expondo o Brasil a um cenário perigoso. Ao invés de preservar a neutralidade e defender os interesses nacionais, o governo petista arrisca colocar o país em rota de colisão com os Estados Unidos, a maior potência militar e econômica do planeta. Vocês estão vendo por que eu fico, né, com o sinal vermelho em alerta? É por causa disso. É estranho aqui, entendeu? Agora, se você parar para pensar, não é assim... Um Nicolas, não é um Gaia, não é o Bolsonaro falando do Lula. É os Estados Unidos e a OTAN anunciando que o Lula financiou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, isso porque o Lula ainda foi lá, comprando petróleo, e o Brasil tem que ser sancionado por ser um financiador de ditaduras. O secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, faz uma nota dizendo o seguinte, olha, o Brasil financiou a ditadura chavista, a ditadura cubana, mandando dinheiro para os mais médicos através de um regime de trabalho quase escravo. Agora, vem o Brasil e é acusado, né, de novo aqui, de estar sendo conivente com a ação da Venezuela. Cara, tem como estar ruim, viu? Tem muito como estar ruim. Então, não confie que essa brincadeira tá favorável pra gente, porque não tá. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Lembrando a vocês, se você quer uma consultoria de imigração, entre em contato com o telefone que está na tela ou na descrição aqui do vídeo. Tem um link, né, da nossa página para você entender um pouco mais sobre a imigração ao Uruguai. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus. E
Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, que Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um editorial às 4 horas da tarde, o nosso Chá da Tarde de hoje. Grande abraço.